Aquele tempo e habitava debaixo das palmeiras, de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. Os filhos de Israel subiam a ela a juízo, para que ela julgasse a causa, né? E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte Tambor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali, dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, a Cícera, ou seja, ao chefe do exército, que era por nome Cícera, capitão do exército Jabim, com seus carros e com sua multidão, e darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será a tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher se venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou Zebulon e Naphtali em Quedes, e subiu com 10.000 homens após si, e Débora subiu com ele. E o queneu se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Abebe, sobre Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zaanaim, que está junto a Quedes. E anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido os montes Tambor. Ele tinha subido, né, com 900 carros. E Cícera converteu todos os seus carros, 900 carros de ferro. Aleluia. Glória a Deus. Cícera é o chefe do exército, né? Subiu ali com 900 carros de ferro, e todos que estavam com ele, desde Arosef, até o ribeiro de Quiron. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, pois este é o dia que o Senhor tem dado a Cícera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu no monte Tambor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Cícera e todos os seus carros, e todo o seu exército, o fio da espada diante de Baraque. E Cícera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque seguiu após os carros, após o exército, até Azonete Azuim, e todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada, até não ficar um só. Porém Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Elbe, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azon, e na casa de Enel, queneu. E Jael saiu ao encontro de Cícera e disse: retira-te, Senhor meu, retira-te para mim, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela cobriu com uma coberta. Então lhe disse: dai-me e peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu de beber, e o cobriu. Ele disse: põe-te à porta da tenda, e há de ser que se alguém vier e te responder, disse: que alguém responda tu e não. Isso era Cícera dizendo para Jael. Mas ele não esperava que Jael fosse o matar. Então Jael, mulher de Betel, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi mansamente lhe cravou a estaca na fonte e pregou na terra, estando ele, porém, carregando de um profundo sono, já cansado, e assim morreu. E eis que, segundo Baraque, a Cícera Jael lhe saiu ao encontro e disse: vem e mostra-te o homem que busca. E veio a ela, e eis que Cícera jazia morto a estaca na fonte. E assim Deus naquele dia sujeitou ao filho de Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Glória a Deus. Aleluia. Aqui, né? Glória a Deus.
existia uma mulher posicionada na presença de Deus. Quem era essa mulher? Era Débora. Essa mulher estava posicionada perante o Senhor. Ela sabia o que Deus tinha com ela. Ela sabia que à frente daquela batalha o Senhor estaria com ela. Ela disse a Baraque que não era pelas forças dela, e sim era o Deus dela que ia dar a vitória. Aleluia. Né? Porque Baraque se confiava na mulher. E eu lhe digo, ai daquele que confia no homem. Ou na força do homem, ou na força da mulher. Se Deus não te der vitória, pelas mãos dele ninguém te dará. A mulher, o homem de Deus, ela pode orar, mas a vitória não vem dela, a vitória vem de Deus. Ela pode interceder, mas a vitória vem de Deus se ele assim o quiser fazer. Então, Baraque pensava ele que a vitória vinha, estava com Débora. E ela foi bem, objetiva e disse: não pense que a vitória vai vir nas minhas mãos. Cícera subiu com 900 cavalos. Aleluia. 900 carros, aliás. E ela disse bem para ele que a vitória não viria da mão dela, e sim Deus que daria a vitória. Porque ela orava e confiava e ela ia para a batalha, mas o Senhor ia à frente. Aleluia. Para uma batalha ser concretizada e ter vitória, tem que haver uma confiança em Deus. Tem que haver uma oração em Deus. Tem que entender que a vitória, a batalha não é pelas suas forças humanas, e sim pela força de Deus. Às vezes Deus permite nós passarmos por batalhas, como já foi dito. E muitas vezes é você e Deus. Aí às vezes a gente confia, não é porque fulano vai me ajudar, ciclano vai me ajudar. Só ajuda se Deus permitir. Porque tem batalha que é você e Deus, que é para Deus ver até quando você confia nele. Até quando a sua credibilidade e confiança está na mão do Senhor. Porque às vezes a gente pensa, eu vou fazer assim, assado, você quebra a cara. Porque se não for Deus na minha, na sua vida, você não tem vitória. E Débora era uma mulher posicionada em Deus. Ela era juíza, as pessoas subiam para ali passar por aquela juíza e dar a sentença. Mas ela tinha intimidade com Deus, era uma mulher posicionada com Deus, e as batalhas que ela ia, Deus dava vitória. E Baraque achava que ela tinha algo em comum, e que ela, por acompanhar ela, Deus ia dar vitória com esse chefe do exército, com Cícera. Mas não era ela, e sim o Deus de Débora. Ela sabia se posicionar. Quantas vezes eu mesma preciso saber me posicionar? Porque se a gente não soubesse se posicionar, as pessoas fazem a gente tapete, pisa por cima e acha que pode apontar, que pode dizer: e o meu Deus, aonde fica? O meu Deus, ele peleja por mim e por você. Ele está à frente da minha batalha, da sua. E uma mulher posicionada em Deus, ai daquele que toca. Aleluia. Porque Deus, ele peleja por mim e por você. Glória a Deus. E Débora, ela sabia o Deus que ela servia. Mas a mão que ia matar esse terrível homem, Cícera, não foi pela mão de Débora, e foi pela mão de Jael. Ele entrou na tenda achando que Jael ia dar cobertura, mas Jael pediu forças ali a Deus. E quando ele dormia cansado, Jael colocou a estaca na frente dele. Aleluia. Porque ela também se posicionou e entendeu que esse homem era mau. Entendeu que esse homem precisava dar um baixo naquela situação. E ali, quando ele entrou na tenda, pediu um copo pediu ali água, ela deu leite do odre. Ele já cansado.
assim colocou uma estaca na fonte dele. Aleluia. E ali acabou com aquela situação. Glória a Deus. E muitas vezes a gente pensa que Deus vai fazer de uma forma, Ele faz de outra. A gente talvez pensasse que a vitória vinha pelas mãos de Débora. Deus deu vitória naquela situação com aqueles homens 900 carros. Mas a morte daquele principal que estava ali causando prejuízo não foi pela mão de Débora, foi pela mão de Jael. E ele se confiou em Jael. E quando a gente confia, né, em alguém, talvez ele nunca pensasse que a morte seria pela mão de Jael. E quando a gente confia em alguém, a gente se decepciona. E Jael foi e cravou aquela estaca da fonte de Cícera. Né? E Deus deu vitória nessa batalha na mão de duas mulheres. E muitas vezes a gente julga a aparência. Ah, é mulher, né? Mas Deus usa as mulheres. Muitas vezes são mulheres tementes, valorosas, decididas, mulheres que pagam preço, mulheres posicionadas em Deus, mulheres que cavam poço, mas muitas vezes o homem vê a aparência e Deus vê o coração. Quantas mulheres da Bíblia se posicionaram com Deus e Deus deu vitória? Né? E muitas vezes julgam porque é mulher. Mas uma mulher posicionada em Deus, ela vence várias batalhas. E muitas vezes o que o homem não quer fazer, Deus usa uma mulher para fazer. Ela tem autoridade, ela tem coragem, ela enfrenta, ela vai na batalha, ela destrava as coisas, ela não tem preguiça de trabalhar para as coisas do Senhor. E muitas vezes o homem, aparentemente, você diz é o homem de Deus, e quando for ver, não é nada disso. Quando você vai ver, não é nada disso. E às vezes a mulher, aparentemente aos olhos, né, diz ela é uma mulher, um sexo frágil. Frágil nada. Uma mulher posicionada em Deus é uma bomba atômica. Porque ela sabe o Deus que ela serve, ela sabe que com Deus na frente ela vence, ela não teme. Muitas vezes, essa é uma coitadinha. Ela não tem capacidade, você é que pensa. Você que está enganado. Uma mulher, quando ela diz não, é não. E ela posiciona-se perante o Senhor e Deus dá vitória. Uma mulher paga preço pela madrugada de joelho, pela família todinha, enquanto o homem muitas vezes está roncando. Uma mulher paga preço pelos filhos, pela família, enquanto muitas vezes os homens não querem fazer. Glória a Deus. Você não sabe. Pode me ligar, Luana.